inescapável hoje deixar de abordar, mais uma vez, as denúncias que tomaram conta das manchetes dos jornais envolvendo o senador Demóstenes Torres. Nos mais recentes capítulos das investigações, o Supremo Tribunal Federal, provocado pela Procuradoria-Geral da República, autorizou a abertura de inquérito para investigar o senador de Goiás e determinou a quebra do sigilo bancário do senador Demóstenes Torres. O agravamento das denúncias levou a Ordem dos Advogados do Brasil a pedir a renúncia do senador dos Democratas. O resultado das investigações, senador Roberto Requião, até agora, indica uma ligação do senador de Goiás a um esquema de associação com o empresário Carlos Augusto Almeida Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, acusado de chefiar uma quadrilha de exploração de jogos ilegais e que continua preso na Polícia Federal. Quem acompanha os trabalhos do plenário do Senado deve lembrar muito bem de que nós aqui defendemos a moralidade, a ética e a honestidade na política, usando esta ou a outra tribuna, ou mesmo o plenário, nas comissões pela ordem, ou comunicação inadiável, ou comunicação de liderança. Mas poucos senadores o fizeram com tanto destemor e contundência quanto o senador Demóstenes Torres. O senador de Goiás, aliás, foi ironicamente o relator da lei da ficha limpa. Ele próprio escreveu no prefácio do livro Ficha Limpa, a Vitória da Sociedade, de autoria do presidente da OAB, Ofir Cavalcante, a seguinte emblemática frase, abre aspas, não se admite que os destinos da nação possam ser geridos por representantes que não possuem conduta adequada à dignidade das relevantes funções públicas. E o que o eleitor sente quando um representante do povo prega o fim da corrupção, o fim do erro e da roubalheira, mas em seguida este mesmo líder aparece enredado na teia de escândalos e denúncias. Esse eleitor, senhoras e senhores, perde a confiança na política, nos partidos, no poder público, porque esses poderes deveriam estar trabalhando pela moralidade e pela construção de um Brasil menos corrupto. A imagem do parlamento brasileiro está, nos últimos anos, em constante discussão e, claro, também avaliação sobre o crivo exigente da sociedade. E isso, senhoras e senhores senadores, é preocupante, porque o que se discute, ao fim e ao cabo, é a democracia e os pilares que a sustentam, aliados à ética, à honestidade e à responsabilidade. Durante anos lutamos por eleições diretas, por direito de voto e por uma sociedade mais justa. O que se vê hoje nas redes sociais, como Twitter e Facebook, uma realidade da comunicação direta, são eleitores revoltados com o poder legislativo brasileiro, provocando inclusive indagações sobre qual o real valor do Congresso Nacional. É o resultado de tanta frustração e de tanta perplexidade. Não podemos admitir que o povo brasileiro considere que erros praticados por membros do Legislativo sejam imputados à instituição. Esta é perene, é permanente. Os senadores passam, o Senado como instituição fica. E será tanto mais fortalecida quanto mais rápidas as suas instâncias reagirem no caso Demóstenes Torres. Eu me refiro especialmente ao Conselho de Ética desta Casa e também à sua corregedoria. As cenas de deboche aos políticos brasileiros em programas de humor na televisão podem ser muito criativas e até bem engraçadas, mas são muito tristes quando se analisa que a ética virou uma piada nacional.
podemos usar explicações históricas para entender a existência da corrupção. Os primeiros registros de práticas de ilegalidade no Brasil são do século XVI, no período da colonização portuguesa. Mas o eleitor brasileiro do século XXI, que a cada 2 anos vai às urnas para escolher o seu representante da prefeitura municipal, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, aos governos estaduais e também a presidência da República, é o Congresso Nacional, esse eleitor está cansado de ver e ouvir os inúmeros casos de irresponsabilidades envolvendo autoridades do setor público. E agora, também de outros poderes, no caso, o Poder Judiciário, conforme a constatação feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que também trabalha para ter aplicado no recrutamento daqueles cargos de confiança a aplicação dos critérios da ficha limpa. Ética, senhoras e senhores senadores, é um ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais e, como a palavra deriva do grego, significa aquilo que pertence ao caráter. A defesa da integridade do Legislativo está em jogo. Apoio o trabalho sério de investigação que vem sendo feito pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, apoiados pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Essas instituições devem manter o espírito republicano e apurar tudo, até confirmar as denúncias e punir os responsáveis. Mas a agilidade também precisa ser vista aqui no Congresso Nacional. O presidente do Senado, José Sarney, já convocou reunião do Conselho de Ética desta Casa, o que deve acontecer na próxima semana, e a escolha de um presidente do Conselho deve facilitar a convocação do senador Demóstenes Torres para que apresente explicações das denúncias a todos os parlamentares. Vejo também como muito positiva a postura do partido do senador Demóstenes. O Democratas já afastou o senador do cargo de líder nessa casa e pede explicação imediata do membro do partido acusado de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Recebo uma nota dizendo que o presidente do Democratas, nosso colega senador José Agripino Maia, terá nesta segunda-feira o que classificou como uma conversa definitiva com o senador e ex-líder do partido, Demóstenes Torres, para ouvir dele as explicações sobre as denúncias do envolvimento em negócios ilícitos conduzidos pelo empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A finalidade é encaminhar as explicações à Executiva Nacional para que o órgão decida sobre a permanência de Demóstenes nessa legenda. Devem participar do encontro também o presidente do Diretório Regional de Goiás, deputado Ronaldo Caiado, e o líder do partido na Câmara, Antônio Carlos Magalhães Neto. Segundo o presidente do Democratas, não havia, até o fim da manhã, nem hora, nem local para essa reunião. Mas a atitude do partido já dá a segurança de que ele será também implacável, como foi em casos passados recentes. Senador. Volto a afirmar que não compactuo com o erro. Em pouco mais de um ano, como senadora, já assinei lista favorável à realização de comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias e irregularidades, como foi o caso do ex-ministro Antônio Palocci. Fui também favorável à CPI da corrupção, à CPI dos transportes e, mais recentemente, favorável à CPI da saúde. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Roberto Requião. Não se podia esperar de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, outra posição. A firmeza e a franqueza de se manifestar a respeito, como diria a nossa presidenta Dilma, dos malfeitos de um senador que conviveu conosco e que era respeitado nessa casa pela sua posição, pela sua postura, e que agora aparece envolvido nesse escândalo denunciado pela revista Veja e por quase todos os jornais brasileiros. Mas isso não é uma exceção goiana, senadora. No Paraná, acontecia a mesma coisa. E eu, quando governador, utilizando inclusive a televisão do Estado, a Paraná Educativa, nas escolas de governo, que se davam todas as terças-feiras pela manhã, me referi a isso. Eu denunciei membros do governo que me antecedeu, que, aliás, foram até posteriormente condenados pela Justiça Federal.
mas o envolvimento do jogo e da corrupção no Brasil é muito sério. Eu fui condenado por danos morais e fui obrigado a indenizar autores de desfalques monumentais na Companhia Paranense de Energia Elétrica, proprietários de bingo que atuavam a partir da Casa Civil do governo do Estado. E estas condenações foram feitas por juízes, um deles até hoje é afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas eu continuo a ser condenado respondendo processos, o envolvimento do jogo em conta patrocínio, inclusive no Congresso Nacional. É recorrente a tentativa de reapresentar projetos de legalização, como esta armadilha patrocinada pelo Cachoeira, que parece que nem o senador Demóstenes entendia bem o que era, que tramita na Câmara Federal. Então, a atitude do Senado tem que ser firme. Nós, apesar do constrangimento pessoal que nos causa a participação de um par respeitado, é preciso que se diga isso. O senador Demóstenes era respeitado como um guerreiro da moralidade no plenário do Senado Federal. E essa decepção, esse constrangimento tem que ser superados. E é por isso que eu quero louvar o seu pronunciamento. Nós temos que passar por cima dos constrangimentos pessoais, varrer todo o laivo de corporativismo que possa ter o Senado da República, e todos nós temos que tomar a atitude que Vossa Excelência está tomando nesse momento. E por isso eu peço a palavra para cumprimentá-la. Eu agradeço muito, senador Roberto Requião, e como o senhor, eu tenho muita tristeza de estar aqui nessa tribuna. Eu não gostaria, sinceramente, mas é uma responsabilidade do mandato que Vossa Excelência tem e que eu tenho e que os demais senadores têm, de prestar uma satisfação da nossa atitude não corporativa, mas uma atitude de responsabilidade com que a sociedade de nós exige. A sociedade que fez esta Casa e a Câmara aprovarem a lei da ficha limpa, empurrando o Legislativo a uma decisão necessária para que os malfeitos não aconteçam. Então, o vosso pronunciamento, a vossa parte realmente confirma que nós todos estamos muito perplexos, estamos muito constrangidos. Eu vou lhe dizer, eu pessoalmente muito triste com tudo que está acontecendo. Agora, por isso, não podemos nos calar diante do que está acontecendo e exigir que a ele seja dado todo o direito de defesa no Estado Democrático de Direito, mas nós temos que preservar a instituição acima de tudo. Até porque todos nós presentes no plenário, no dia que o senador ocupou a tribuna, nos manifestamos tomados pela surpresa e pela incredulidade a respeito das acusações que eram feitas. E outro dia, pela internet, alguém me pergunta: mas e agora, senador Requião, o que é que você tem a dizer? Só uma coisa, senadora: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós erramos, mas o Senado irá coletivamente corrigir esse erro. Muito obrigada novamente, senador Roberto Requião, por essa parte que realmente completa aquele pensamento que eu tenho em relação a essa matéria tão delicada, tão complexa, tão difícil para todos nós, especialmente Vossa Excelência, que teve um trabalho tão importante no combate aos desmandos no seu estado do Paraná, com todos esses problemas que aconteceram. Nós tivemos uma juíza muito corajosa, Denise Frossar, que foi depois deputada federal, que botou na cadeia os bicheiros, coisa que se parecia impensável. Mas é possível quando há decisão e disposição política, tal como está fazendo agora a presidente do Conselho Nacional de Justiça, em relação a colocar também um foco de luz sobre uma área que era até pouco nebulosa.